Bora, time das etiquetas inteligentes do RFD. Para quem não me conhece, sou Guilherme Carrapatoso, CEO da empresa InovaCode, e tô aqui fazendo uma série de vídeos para vocês, explicando um pouco mais sobre essa tecnologia e o que ela pode ajudar aí no mercado. Uma tecnologia que eu acredito que está só começando e muita gente ainda não conhece. Então tô aqui fazendo o papel de evangelizar essa tecnologia. Minha empresa já trabalha com isso há mais de 14 anos, são mais de 900 projetos, mas está só começando realmente. Estou aqui em busca de parceiros e hoje eu quero perguntar algo para você. Quando você vai fazer inventário, e por que você faz inventário? Seja inventário do que for, do seu ativo fixo, do seu estoque, por que se criou esse processo de inventário? Talvez porque não tem um controle efetivo. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá. Quando a gente fala de inventário, e aí essa ficha caiu para mim essa semana, que eu tô trabalhando um projeto numa indústria de produção de açúcar. Então eles produzem o açúcar e colocam o açúcar em fardos, sacarias, bags, na verdade, palavra correta, são bags gigantescos que ficam num pallet, e aí esses bags são armazenados, tem um empilhamento de até 15 bags de alta, ou seja, quase 30 metros de altura, que esses itens são empilhados. E aí eu comecei a olhar esse projeto, estruturar. Então eles são transportados com empilhadeiras, ou a transpaleteira, ou muitas vezes são transportados também com ponte rolante, no caso desse cliente. E a gente tem as saídas normal, em docas, são feitos, o carregamento normalmente é feito em caminhões Sider, e você coloca lá 12 a 16 pallets desse produto, né? E aí você tem todo um processo de controle, gestão de inventário. E aí nós estamos fazendo um projeto para outra indústria de plásticos, que a gente já entra um pouco mais, o que a gente chama de indústria 4.0, né? A indústria 4.0 é justamente a interseção de várias tecnologias dentro da indústria, combinadas em processos de automação, que vão permitir uma melhor eficiência, uma melhor gestão das informações, ou até como capturar essas informações. E aí eu entro e digo que as etiquetas RFD são a base do processo do IoT ou da indústria 4.0. Por quê? Porque são elas que vão determinar, que vão iniciar o processo de rastreabilidade, né? Então, para você poder aplicar indústria 4.0, aplicar níveis de análise de dados, para entrar com inteligência artificial muitas vezes, para você ter qualquer tipo de controle, a base é que você tenha aquilo que você está produzindo rastreado, né? E quando a gente fala rastreabilidade, a gente não fala rastreabilidade igual do carro ali, não preciso saber onde está dentro do posicionamento do GPS, do mapa. Não, é rastreabilidade, pode ser também essa, mas no caso, quando a gente fala de indústria 4.0, é a rastreabilidade do produto interno mesmo. Ele está na fase 1, na fase 2, na fase 3 produtiva, e eu acompanho todas essas fases no meu processo. Então, a partir do momento que eu tenho ali o embrião, né, a criação desse produto, e aí a gente avalia, né, qual que é o melhor local para se colocar isso dentro do processo, na indústria ou na logística, eu insiro a etiqueta inteligente, a tag RFD, que ela vai me permitir uma automatização nesses processos de controle, né? Para quem está pegando aí o bonde andando agora, a etiqueta RFD nada mais é do que um microchip, uma antena, em que quando eu envio
uma onda de rádio para ela, ela me responde e fala: opa, eu tô no seu raio de alcance. Então eu posso criar pontos de controle dentro desse meu processo, onde eu vou identificar aquele item. E o importante é saber que a etiqueta RFID, ela cria um RG para aquele produto, né? Então eu tenho uma identidade única para cada item meu. Não é para nível SKU, né? Não é, eu tenho uma família de produtos que eu tenho aquele mesmo código. O código de barra normalmente é assim, né? Para a família do produto. Não, no RFID você individualiza cada item. Então você consegue fazer um controle de lote, aí você consegue rastrear quem que foi o fornecedor, qual foi o lote daquele fornecedor, quem foi o operador que fez a sua operação. Você começa a integrar uma série de informações. E aí, voltando para minha reflexão sobre inventário, justamente parte desse mesmo, eu comecei a refletir em cima desse mesmo princípio. Até eu mesmo que trabalho com isso há tantos anos, nós criamos paradigmas dentro da nossa própria, do nosso próprio dia a dia, né? Com lentidão à frente. E o interessante é a gente tá sempre, e aí esse é o trabalho do arquiteto de solução, tá sempre olhando para aquele processo e tentando tirar esses paradigmas, né, que são, entre aspas, barreiras ali nossas, para que a gente consiga realmente entregar aquilo que o cliente precisa. Então eu estava até falando agora num grupo que a gente tem aqui de WhatsApp, o pessoal estava me perguntando justamente isso. Mas ainda não confio nas etiquetas inteligentes, porque e se ela for fraudada? E se a pessoa tampar a etiqueta com metal, por exemplo, para que ela não seja percebida, lida? E se a pessoa arrancar a etiqueta e trocar a etiqueta de produto? Então, assim, são várias questões que são colocadas, mas todas questões colocadas baseadas num cenário atual, da tecnologia atual, né? Então, assim, lógico, são problemas reais, que, né, não adianta fechar os olhos aos problemas, são eles que a gente procura resolver com a nova tecnologia, alguns deles. Mas o interessante é a gente tentar olhar que quando a gente muda a tecnologia que está sendo utilizada, muitos desses problemas que nós temos hoje não vamos ter mais. E aí foi com esse olhar que eu olhei para o que a gente chama de inventário hoje e falei assim: mas espera aí, será que a gente implantando RFID vai precisar fazer inventário? Por que a gente faz inventário? O inventário, ele é uma maneira da gente certificar, garantir periodicamente, né? E aí dentro dos vários processos, cada empresa tem o seu. Eu vou... o meu inventário, por exemplo, empresas, lojas de celular, a gente tem um cliente, várias lojas de celular, o inventário dele antes do RFID era um inventário semanal em cada loja. Depois, com a implantação da tecnologia, ele faz inventário a cada troca de turno. Inventários normalmente de loja de shopping, por exemplo, loja de roupa, essas coisas, normalmente é bimestral. Com RFID eles fazem semanal. Inventários de galpões industriais, centros de distribuição, é semestral ou anual. Com RFID faz bimestral. Então você continua, né, mesmo com a tecnologia RFID, continua o processo de inventário. Mas aí eu comecei porque a dificuldade nesse cliente apareceu justamente pelo fato de que são itens de volume muito grande, e aí dificultava porque eles têm um empilhamento muito grande também. Então o processo, mesmo com RFID para fazer o inventário, seria um processo complexo, né? E aí eu comecei a pensar, puxa, como é que eu vou resolver a questão do inventário? Então a questão de ganhos ali com expedição, a questão de ganhos com
todo o processo logístico, armazenagem, que aí eu falo em outros vídeos, tudo bem, eu iria ter. Mas eles me questionaram sobre o processo, o que eu iria ganhar com o inventário. E aí realmente eu falei, poxa, inventário vai ser complicado nesse processo aqui, porque não cabe, né? Não há... O empilhamento é muito grande, então por mais que a onda de rádio conseguisse passar ali pelo açúcar, ela não iria conseguir pegar tudo que precisa. Então comecei a pensar sobre isso. E aí comecei a avaliar o seguinte, bom, se a gente está implantando a indústria 4.0, nós temos todo o processo de movimentação de carga. Sinal de GPS perdido. Todo o processo de movimentação de carga dentro desse galpão vai estar sendo rastreado e monitorado em tempo real. Então a mercadoria, quando entra no meu estoque, ou se você faz um cross-dock, uma parte logística, a mercadoria, assim que entrar, ela for identificada, a partir desse momento, ela está sendo monitorada basicamente 100% do tempo. Então eu consigo, com a tecnologia, criar pontos. E aí, por exemplo, mas como assim criar? Você vai criar uma nuvem de rádio dentro do meu galpão, e aí você vai apertar um botão e saber onde que estão os itens, ou os itens que estão lá dentro. Não é essa a ideia. A ideia é, a partir do momento que eu consigo traquear, ou eu consigo monitorar todo o meu processo de movimentação, eu consigo garantir o meu inventário. Então é óbvio que isso tem que ser medido, né? Temos que gerar dados para que isso seja factível. Mas, por exemplo, eu não precisaria fazer inventário com tanta frequência. Por quê? Porque se eu estou acompanhando a movimentação dos meus produtos, e aí como é que você vai fazer isso? Eu vou colocar um leitor, por exemplo, na minha empilhadeira. Eu vou colocar um leitor nas minhas saídas, nas entradas. E eu vou colocar leitores em pontos estratégicos do meu galpão, que eu posso dividir ele em setores. Então eu sempre vou ter essa carga monitorada. Então foi essa visão que eu tive do processo de inventário e que me permitiu dar uma resposta ao cliente no sentido de tranquilizá-lo quanto a esse processo, né? E com isso eu não crio uma necessidade de mudança completa dentro da estrutura dele, né? Que isso dificultaria o projeto, a implantação do projeto. Entende? Então eu achei bem legal essa reflexão, por isso que eu quis compartilhar ela aqui com vocês. Espero que agregue aí também valor nos projetos, quando vocês forem pensar em projetos. E bom, peço que você nos ajude aí, compartilhe esse vídeo. Eu vou continuar aqui provavelmente falando desse assunto no vídeo 2, mas está chegando aqui nos 15 minutos de vídeo, então eu vou encerrando por aqui. Acho que é isso. Tem a questão da... Importante só dizer isso, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tipo de etiquetas, mas a gente tem etiquetas que são a prova de retirada, né? Então, que são chamadas tamper proof, ou mais conhecida aí como void, que é aquela etiqueta quando você vai retirar, ele deixa uma marca, ou ela para de funcionar. Ou a gente tem também possibilidade de usar etiquetas que, quando retiradas, elas mudam o código interno dela. Então, tem muitas soluções, né? Óbvio que isso mexe um pouco no custo, mas soluções a gente tem. Beleza? Então vamos lá, bora implantar esse RFID em todo lugar.